Nós estamos dando início a mais um encontro de estudos aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, sonho realizado pelo coração e pela mente de Deolindo Amorim, nosso querido fundador e mentor. O ICEB tem Jorge Andréa como seu presidente de honra e tantos outros luminares do movimento espírita que trouxeram o ICEB até aqui e que certamente têm atendido os nossos pedidos para nos ajudarem a darmos continuidade ao nosso querido Instituto. É isso que sempre te pedimos, mestre, e confiamos que estejas oferecendo as melhores possibilidades e recursos para que possamos, aproveitando essa tua dádiva, dar essa continuidade tão necessária à existência e aos trabalhos do ICEB. Particularmente, Jesus, nós te pedimos agora, abençoa todos os nossos irmãos em duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges. Em especial nesta hora, nós te rogamos bênçãos de tua mente e de teu coração sobre a mente e o coração de Adílio Jorge Marques, que vem trazer aqui mais uma vez para a nossa alegria no ICEB o produto de seus estudos aqui sobre o tema de que vamos tratar. Fica conosco, mestre, hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Então, nós estamos recebendo aqui no ICEB, mais uma vez, Adílio Jorge Marques, professor universitário, bacharel e licenciado em Física, bacharel em História, bacharel em Filosofia, mestre em Astrofísica Estelar pelo Observatório Nacional, doutor em História e Epistemologia das Ciências, pós-doutor em História das Ciências no Brasil, atualmente professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Departamento de Tecnologias e Linguagens. É membro do Kairos, equipe internacional de líderes educacionais e de outros grupos de pesquisa. Autor, dentre outros livros, de O Professor do Jovem Imperador, Galileu na Sala de Aula, Introdução às Bases Filosóficas da Física, uma abordagem histórica, Outras Etiópias, Iluminismo no Mundo Luso-Brasileiro, e que vem hoje falar para nós aqui no ICEB, na série História das Ciências e Espiritismo. Ele nos traz hoje propostas científicas e históricas do Espiritismo. Somos todos ouvidos. Adílio Jorge Marques. Olá, é um prazer enorme estar aqui de novo, dando continuidade e encerrando essa série de conversas sobre história das ciências, né, e espiritismo. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade que o ICEB está me dando, a professora Nádia, a todos os ouvintes. Eu tenho recebido vários retornos e eu fico feliz com o retorno, com o diálogo que a gente acaba proporcionando toda vez que a gente vai falar sobre um tema, e que, obviamente, a gente não esgota o tema, a gente apresenta ideias que são ideias também que a própria ciência e a própria doutrina em si sempre estão à busca de verdade, né, e se aprimorando, evidentemente. Então, hoje, para que a gente possa fechar essa série de propostas, de ideias, nós vamos falar rapidamente de algumas questões teóricas que eu vou botar da própria filosofia, e mais no início da filosofia e da história. Eu vou fazer uma pequena recapitulação, né, da questão da própria doutrina e das ciências que a gente já conversou nas outras três oportunidades. Essa é a nossa proposta, que fecha hoje, tá? E o objetivo, além de terminar, é justamente lembrar questões como, por exemplo, o conhecimento de história da ciência, filosofia da ciência, né, para estudarmos Kardec. O que a gente vai lembrar hoje aqui, que foi pontuado ao longo de outras vezes, é que esse é um ponto que o Kardec não abriu mão, né? Ou seja, vários pensadores da própria história do Espiritismo trabalharam em cima de pontos que estavam sendo, na época deles, desenvolvidos, pontos da ciência,
e que, com o tempo, se mostraram reconhecidos, verificáveis, e que, de uma certa maneira, justificam o início e o próprio objetivo do Kardec em estudar esses fenômenos que já apareciam, obviamente, muito antes do século XIX, mas que eram muito marcadas para ele. Então, como a gente falou, vamos voltar um pouquinho e lembrar que, a partir do que era entendido como magnetismo em meados do século XIX, o próprio Kardec vai entrar nesse estudo que já era muito comum na França e em outros países também, como os Estados Unidos, como a gente já mencionou, até para que a gente pudesse fazer observação, eles, né, no caso, fazendo observação e catalogação de determinados fenômenos que aconteciam e que, obviamente, não eram tratados pela ciência mecânica, mecanicista principalmente, né, newtoniana, como a questão, por exemplo, das mesas girantes. Esse é um caso histórico assim muito comum, muito estudado, que eu não vou me ater muito, né? Mas o Kardec ele se deteve na possibilidade de catalogar, juntar informações, um material que depois vai se constituir na formação da doutrina, a partir de 1857, né, dessa observação fenomenológica e, obviamente, de toda a forma de pesquisa que nós já falamos a respeito, que é bem conhecida, e que vai dar no Livro dos Espíritos, na sua primeira edição. E, obviamente, que a partir de 1857 e do Livro dos Espíritos, a gente tem outras obras básicas, revista mesmo, a revista espírita é muito importante, volto a colocar isso, às vezes as pessoas não estudam, a gente tem aqui pela FEB a publicação, a revista espírita tem uma quantidade muito grande de informações que tratam de história, filosofia, história da ciência, e às vezes eu até pontuo alguns momentos da revista espírita justamente porque é uma fonte de pesquisa fundamental se quisermos entender o desenvolvimento da doutrina espírita. Bom, e essa sistematização, a partir dessas obras escritas e de outros articulistas, autores, né, e diretores da época, constituíram, ao longo da segunda metade do século XIX, e obviamente depois com o século XX, a gente já falou aqui, inclusive com Chico Xavier, e o Brasil tem uma função muito importante, com as obras psicografadas, etc., todo um corpo de tratamento da doutrina e que muitas das vezes vai tocando na questão da história e da filosofia das ciências. Uma questão que podemos retomar é a do magnetismo. A gente usa bastante essa palavra porque ela é uma palavra e uma concepção de uso do dia a dia e da ciência muito antiga, né? Desde a magnetita, desde a da época dos antigos gregos, e até mesmo com a questão de Mesmer, o que deu origem, né, o nome mesmerismo, a questão do magnetismo animal, ou magnetismo, vamos dizer assim, como era chamado dos objetos, a partir da observação, não só de médios, mas da observação de fenômenos que aconteciam, como curas, hipnoses e indução psicológica. Então, essa questão do magnetismo ela era muito forte na Europa no século XIX. E, obviamente, pelos estudos da eletricidade e do próprio magnetismo, e que hoje, a partir de Maxwell, no final do século XIX, a gente chama de eletromagnetismo, como a junção dos dois conhecimentos, né? Essa questão era muito estudada porque havia entre o magnetismo animal e o magnetismo do objeto uma correlação de se entender o que era isso. Durante muito tempo, no século XVIII, por exemplo, ficou muito evidente, no século XVII, existia uma teoria que era a teoria dos fluidos, ou seja, de que o calor, a eletricidade, o próprio magnetismo, como de um ímã, né, de uma pedra natural, hoje a gente produz ímãs artificiais também, fossem esses efeitos, fossem todos chamados de magnetismo, era comum que se fizesse isso, tudo era um magnetismo, ou tudo era chamado de uma substância fluida que explicava, de alguma maneira, aquele fenômeno. Então, o fluido elétrico, né, o fluido magnético, o fluido calórico, o próprio calor tinha essa correlação, porque os corpos vivos emanam calor, e, obviamente, havia já há bastante tempo
dentro da física, um estudo aprofundado de todos esses campos do saber, né? E com o mesmerismo, com a questão do Mesmer, isso digamos, se aproxima da história das religiões, das religiosidades, e com o tempo, o próprio Kardec depois vai perceber que era necessário, sim, estudar isso, mas separar os conceitos e aproximar dos conceitos mais contemporâneos da ciência, né? A gente vai ver justamente isso. Ou seja, a ciência ela vai descobrindo a questão da composição da matéria, fazendo um estudo sobre a eletricidade, obviamente também sobre o magnetismo dos objetos magnéticos ou ferromagnéticos, e esses fenômenos vão sendo catalogados, vão tendo suas próprias fórmulas, suas próprias leis explicadas, e a ideia de fluido é abandonada pela ciência, tá? A própria luz era tratada como um fluido, a luminosidade, e a energia dos corpos vivos como um fluido vital também. Principalmente a partir do século XIX, e mais ainda na primeira metade do século XX, essa ideia, obviamente, já estava em abandono, cai por vez, quando se entende realmente a questão da composição da matéria com suas moléculas, com os átomos, depois com a composição desses átomos, que são compostos de outras partículas menores, como os quarks, por exemplo, né, no caso dos prótons e dos nêutrons. Então, isso vai sendo explicado por uma teoria que não precisa necessariamente ser definida tudo como um fluido, ou seja, uma substância ou um comportamento universal para cada fenômeno desse da física, né, ou da natureza. Lembrando que natureza e física aqui são praticamente homônimas, né? A gente uma vez falou, né, que physis, que é natureza em grego, deu origem à palavra física. Então, essa ideia de fluido e de uma correlação entre a vitalidade, a parte biológica dos seres, humanos ou não, tá? E uma composição elétrica e magnética já vinha sendo estudada há muito tempo. E claro que isso passava pelos estudos parapsicológicos, espiritualistas, principalmente do século XIX. E a partir daí, a doutrina espírita tem uma importância grande também em filosoficamente, teoricamente, separar bem as coisas e, digamos assim, acompanhar o desenvolvimento da ciência também nesse sentido de separar como é que funcionava esses fenômenos. E aí eu botei até uma ilustração que é uma imagem, eu já tinha colocado, a gente tem, a partir do início do século XX, uma separação muito grande entre a física newtoniana, que é o personagem da esquerda, que tratava muito dessas questões básicas, principalmente da mecânica, do funcionamento da velocidade, massa, energia, força da natureza, e do Einstein, que é a imagem, aí sim, não é uma pintura, é uma foto da direita, que é bem conhecida, né? O Einstein é bem conhecido popularmente, né, na cultura pop, por vários motivos, e que faz uma nova física a partir de 1905, com seus trabalhos. E esse desenhozinho que tem aí embaixo tem a ver com aquela questão que nós colocamos foi na vez passada, colocamos antes. A gente tem o planeta Terra, podia ser qualquer planeta, um objeto no espaço, e o espaço é representado por essas linhas, né, como se fosse uma rede. Então, essa ideia de que a gente tem um espaço vazio, essa ideia mesmo do fluido se transforma nessa ideia de campo também, e que esse campo, além de suas colocações em relação às medidas de espaço, tem também uma medida de tempo, e que essas correlações entre espaço e tempo, elas não são isoladas, elas se interrelacionam. Então, o espaço-tempo newtoniano, né, o da esquerda, ele foi tratado muitas das vezes como algo absoluto, como já conversamos. Um tempo que passa sempre da mesma maneira, sempre para frente, um espaço também universal, absoluto, no qual os corpos estão inseridos tridimensionalmente, qualquer corpo, inclusive um grande corpo do universo, né, como uma estrela, um planeta, etc. A gente vai ver depois com os trabalhos do Einstein, nas duas primeiras décadas do século XX, ou seja, agora, né, 100 anos atrás, cento e pouco, que o espaço-tempo
ele é um campo moldável de acordo com a presença de uma massa ali. Quanto maior essa massa, esse campo se deforma, se encurva, e esse espaço-tempo, ele não é universal. O tempo não passa sempre da mesma maneira, ele pode ser relativístico, ele pode ser relativo, ou seja, ele pode passar mais devagar ou mais rápido, de acordo com a velocidade que o observador esteja, que o corpo esteja. Esse espaço também não é rígido, universal, fixo. É um espaço que pode se deformar, como se a gente tivesse um grande lençol, imaginemos um grande lençol elástico na horizontal. Aí você pega uma bola de boliche, por exemplo, uma bola de canhão, uma coisa muito pesada, e joga bem assim no meio, né, desse lençol elástico. Esse lençol elástico representa o espaço-tempo, essa malha que a gente vê aqui desenhada como se fosse uma teia, né? E essa bola de canhão, essa bola de boliche pesada, é um objeto estelar qualquer objeto massivo, né, com muita massa. Quando você jogar a bola ali no meio, a gente vai perceber que aquele lençol ele faz um encurvamento, exatamente como esse desenhozinho da direita. Ou seja, se o espaço-tempo ele fosse, como foi comprovado experimentalmente e antes teoricamente pelo Einstein, fosse absoluto, esse tipo de coisa não aconteceria. Então, a curvatura, né, essa deformação, acho que fica melhor, do espaço-tempo na presença de objetos massivos, ocorre quebrando paradigmas anteriores newtonianos, né, de um espaço fixo, e agora colocando o tempo como uma dimensão importante a ser estudada junto com esse espaço e tornando essa malha espaço-temporal fixa, ou seja, aquela bola faz um cone e deforma o espaço-tempo, e assim a gente pode inclusive explicar como fenômenos relacionados à gravidade, fenômenos que acontecem em eclipses solares. Aliás, foi através de um eclipse solar, em 1919, que foi, digamos assim, observada experimentalmente essa questão da curvatura do espaço-tempo, e Sobral, no Ceará, aqui no Brasil, ficou reconhecido como um ponto importante da história das ciências, porque quando aconteceu um eclipse, e por causa desse eclipse se criou um experimento para verificar essa curvatura, na Europa ficou nublado e nos principais lugares de observação choveu. E aqui no Brasil, claro, né, demos essa sorte, o eclipse foi visto, um eclipse total, né, do Sol, foi visto muito bem, né, com vários cientistas que apostaram em vir para o Brasil conseguiram tirar grandes fotos, e com isso esse eclipse de 1919 entrou para a história como um dos grandes momentos da história da ciência, com a participação aqui do Brasil nesse sentido, da, da observação experimental de uma proposta do Einstein. Bom, aí partindo para algumas reflexões, vou citar aqui dois físicos mais contemporâneos e que tratam justamente dessa física moderna e contemporânea, Sir James Dean e o Heisenberg. É muito falado, muito colocado até hoje em dia em palestras que nem são relacionadas à física, né? Mas é interessante que o James Dean, né, que era chama multiformação físico, astrônomo matemático na área de exatas, ele dizia o seguinte, abrindo aspas aí: hoje em dia acredita-se geralmente, e entre os físicos quase que de maneira unânime, que a corrente do conhecimento nos leva a uma realidade não mecânica, ou seja, diferente daquela do Newton. O universo começa a parecer mais um grande pensamento do que uma grande máquina. E isso é importante porque sai daquela concepção mecanicista que vinha já de Descartes, né, de que você tinha que entender tudo que acontecia na natureza só de uma maneira como na antiga ciência newtoniana, agora já antiga, né, porque ele é contemporâneo a essa nova fase pós-Einstein. E isso é uma mudança muito mais holística, muito mais completa do universo do que se tinha. E o Werner Heisenberg, que morre nos anos 70, recentemente, também um físico alemão, Nobel de Física, ele fala o seguinte: os átomos não são coisas. Os elétrons que formam a concha do átomo não são mais simplesmente coisas, no sentido assim de bolinhas de gude que estão girando, não é isso? E aí ele continua, no sentido da física clássica, que é aquela física newtoniana. Coisas que possam ser claramente descritas segundo os conceitos de posição, velocidade, energia e dimensão. Ou seja, esses conceitos que ele coloca, posição, velocidade, energia e dimensão, todos eles estão interligados para explicar o que vai ser chamado de física quântica, com a qual ele trabalha, que não era uma das coisas que o Einstein gostava, inclusive, ele tinha muitas críticas, ele fazia uma oposição
a física quântica, mas que é a física que vai estudar essa composição mais micro, mais interna da matéria, né, e que prevalece hoje como a parte mais moderna da nossa concepção. Lembrando que um átomo, né, tem o seu núcleo, esse seu núcleo você tem os prótons e os nêutrons, e os elétrons, né, para quem está nos ouvindo, os elétrons, numa quantidade variável, dependendo do elemento químico da tabela periódica, os elétrons estão girando em torno desse núcleo. Aquele modelinho que a gente aprende na escola, que é totalmente pedagógico e não tem nada a ver com a realidade, parece um sistema solar, né? Tem um núcleo com as eletrosferas, com as órbitas ali. Aquilo ali é meramente um sistema pedagógico. O átomo não é necessariamente, não é assim realmente, né? Ele parece uma nuvem difusa que, se você for representar, é uma manchinha no papel, né? Então, pedagogicamente, funciona equiparar o desenho de um átomo com o desenho de um sisteminha planetário, tá? Mas não é bem assim. Eu botei uma imagem, eu botei até a fonte aqui embaixo, de uma teoria que hoje só realmente uma proposição teórica e matemática, não tem observação sobre isso, que é a teoria das cordas, que de uma certa maneira equipara a concepção da matéria, do universo, desde as moléculas, como a gente vê aqui no desenho, né, no canto superior esquerdo. Você tem ali um cubo de gelo, então ele tem moléculas de água, H2O ali dentro, né? Isso é a matéria que a gente está observando. E né, a teoria quer equiparar a matéria não só como composta de moléculas, né, e essas moléculas a gente lembra que são compostas de átomos. Moléculas é uma junção de alguns átomos para que se faça uma substância, a água, por exemplo. Então, H2O, né? Hidrogênio e oxigênio. E os átomos, como eu falei, tem um núcleo, né? Tem lá dentro os nêutrons e prótons, os elétrons ao redor. A proposta da teoria das cordas é que essas partículas, nêutrons, prótons, sejam compostos de vibrações, de pequenas cordas, por isso se chama teoria das cordas, e que essas cordas mínimas, que nunca foram detectadas experimentalmente, vibrassem, tivessem determinadas vibrações, e que isso seria a composição básica da matéria do universo, ou seja, pequenas cordas vibrando. Lembra muito uma proposta pitagórica, inclusive, né, de que tudo é frequência, e de uma certa maneira, se você quiser identificar, tudo são números. A gente uma vez falou sobre isso, é uma proposta que começa lá com os antigos gregos, acho que foi na primeira série de palestras que a gente fez, falando sobre não só a proposta de Demócrito e outros, os atomistas, 2.500 anos atrás, já se falava sobre átomos, depois a ideia de átomos foi totalmente abandonada pela ciência moderna, né, e pós-renascentista, e só vai se estabelecer de vez, realmente, inclusive com um dos trabalhos do Einstein, em 1905, né? Por incrível que pareça. A gente fala tanto de átomo hoje, inclusive nas escolas, mas não era aceito no século XIX como existindo, porque você não via o átomo, não precisava disso para explicar o funcionamento da física clássica, então isso não era discutido. Mas entender a estrutura da natureza a partir da estrutura da matéria, que é a estrutura do próprio átomo, é importante para o desenvolvimento da física nuclear, da física quântica e, consequentemente, da ciência como um todo, né? Da medicina, da astronomia, tudo que a gente conhece hoje. Bom, então, essas pequenas cordas comporiam tudo. Então, os nêutrons e os prótons, a gente já sabe, já sabia, que, na verdade, eles não são partículas finais. Nêutrons e prótons que estão no núcleo do átomo são compostos de outras subpartículas, que são os quarks, que a gente vê aqui embaixo, né? Ou seja, existem 3 quarks para compor um nêutron e 3 pequenas partículas chamadas quarks para compor um próton. E nêutron e próton estão ali no núcleo do átomo. A proposta da teoria das cordas é que tem mais uma divisão, tem mais um passo, ou seja, de que esses quarks são pequenas cordas, esses elásticos que estão aqui representados no desenho, uns elásticos assim fechados, que estariam vibrando. Por que é só uma teoria? Nunca foi comprovado, nem experimentalmente, nunca se achou uma corda, nunca se identificou, mesmo os aceleradores de partículas como a gente tem hoje, na Europa, nos Estados Unidos, nunca se identificou uma corda. Então, essa teoria tem uma vantagem. Ela consegue unificar várias propostas da física que as observações e as teorias hoje, independentemente, não fazem. Então, por exemplo, existem forças na natureza que são explicadas separadamente.
né? A força que une o núcleo dos átomos, a força forte, a força da radioatividade, né? A força fraca, a força eletromagnética e a força gravitacional. São as 4 forças básicas da natureza. Nós não temos uma teoria unificada da física, ou seja, essa teoria unificada que o Einstein morreu procurando, estava escrevendo sobre ela, pelo que se diz, não sei se isso é uma lenda, mas ao que parece ele estava tentando escrever alguma forma, alguma teoria que unificasse essas 4 forças no leito do hospital, quando ele faleceu. A gente não tem uma teoria unificada para isso. Mas a teoria das cordas matematicamente consegue fechar essa proposta. É uma proposta matemática fechada, mas que, digamos assim, não está comprovada. E é uma teoria que trabalha com multidimensões, com 11 dimensões da matéria, e não só com 4. Quais são as 4 que a gente trabalha hoje? As 3 do espaço e o tempo, né? Largura, profundidade e altura, qualquer pessoa consegue identificar, né? Nós mesmos, no espaço mecânico no qual nós estamos, e o tempo. Então, na verdade, a gente já vive numa quadridimensão, né? Já trabalhamos com 4 dimensões. A teoria das 4 trabalha com 11 dimensões. 10 do espaço e uma do tempo, né? O que mostra a sua complexidade, não só matemática, mas de entendimento. Ou seja, essas cordas estariam numa outra dimensão, numa outra forma de apresentação. Estou mostrando aqui como curiosidade, porque pessoas que assistiram também, inclusive as outras apresentações, me perguntaram sobre isso. Então, é uma proposta que pode aproximar os antigos pensadores gregos das propostas mais interessantes, mais modernas, inclusive, da filosofia das ciências, da filosofia da religião, inclusive. A gente já falou sobre isso, mas não custa, é sempre presente, literalmente, né? Falando, na minha opinião, falar da relação espaço-tempo, né? E tratar do tempo como uma relação constante de um eterno presente, que é o agora, que é essa linha horizontal, no qual esses bonequinhos somos nós, formando esses cones de tempo, ou seja, a proposta do que vem para o futuro em relação a tudo aquilo que a gente já recebeu no cone do passado. Eu acho que é sempre importante, porque até se trabalha muito com isso hoje na psicologia, né, e várias outras propostas, todo ansioso, né, ele está sempre preocupado com algo que ainda nem aconteceu, que é um futuro que é um vir a ser, né? E muitas questões mentais, psicológicas, de depressão e etc., que as pessoas apresentam, é um eterno apego ao passado, ao que já foi e que não muda. Tá? O hoje é o importante. Tá? Então, mesmo na ciência, a gente entende que nesse mar de possibilidades, ou seja, nesse mar de ondas quânticas que nós temos como possibilidade de tomadas de decisão todos os momentos, a cada micro momento, não vou nem dizer segundo, a cada partícula de tempo no qual estamos inseridos, ou que nós temos para tomar essas decisões, esse eterno presente, que é um tema até de filmes, etc., é aquilo que nos move e que nos faz realmente mudar, e que pode, inclusive, interferir na que a gente chama de karma e etc., porque não adianta, você não vai mudar o passado, e você só vai mudar o futuro se você mudar o agora. Então, essa proposta, que parece uma proposta muito solta, filosófica, não é. Ela é uma proposta que, de uma certa maneira, une o pensamento macro e micro da sua visão de natureza e que, de uma certa maneira, nos faz adentrar em várias possibilidades filosóficas de discussão. E que já tínhamos falado, inclusive, sobre isso também, né? Então, uma outra questão que se tinha em relação a todo esse espaço e tempo, e que era colocado nos congressos espíritas do século XIX, mesmo no início do século XX, essa questão de penetrar em corpos opacos que o espírito teria, né? Ou seja, de interagir e influenciar de maneira não convencional, como a gente observa pelos nossos sentidos comuns, né? Nosso mundo sensível. Justamente por isso é que aquelas questões relacionadas a campos de força, a determinados fenômenos eletromagnéticos começaram a ser estudados, porque ninguém duvida que uma onda eletromagnética esteja nos atravessando, isso já era conhecido, né? Nós temos sinais de rádio, televisão, satélites, celulares,
e ninguém está vendo uma onda eletromagnética passando, mas as coisas funcionam, né? Inclusive no sentido de uma tecnologia mais avançada, como GPS, etc. Então, desde sempre se percebeu que não só essa relação de espaço ela era muito fluida no sentido, né, de que você podia abrir mão de uma concepção estática, mecânica do espaço, mas também essa questão de tempo, de passado e futuro. E que talvez as explicações mais próximas do que é o eletromagnetismo, do que são as ondas, os campos, né, de força, possam ajudar a explicar esses fenômenos espíritas. Bom, a gente vai encontrar vários pesquisadores que, ao longo do tempo, no século XIX mesmo, e no século XX, trataram de juntar esses, eh, esses conceitos físicos tão importantes que desenvolveram a ciência com a explicação espírita, né, de que o espaço-tempo, por exemplo, seja completamente outro. Inclusive das questões de multidimensões, que nós já tratamos aqui, que eu voltei a falar. Né? Ou seja, será que os conceitos da física moderna, que se desenvolvem bastante no final do século XIX, início do século XX para cá, de alguma maneira se aproximam de questões explicativas da parapsicologia, do espiritismo, etc.? Provavelmente sim. Né? A gente não pode dizer hoje que seja a mesma explicação, que os conceitos sejam únicos para tudo. Tá? Mas algumas questões que são estudadas parecem mostrar uma evolução, né, de conceitos que una lá na frente as ciências com a filosofia das religiões. Aí, como eu falei, apresento aqui, né, mais uma vez, a Revista Espírita. Pego aqui de 1868, do próprio Kardec, uma citação. E lembrando que o Einstein faz o trabalho Tempo em 1905. Essa aqui é uma citação de 1868, no caso, em que aparece o seguinte: baseamos-nos no fato de que o tempo é relativo. Esse grifo é meu. Tá? De que ele não pode ser apreciado senão em termos comparativos em relação aos pontos de referência obtidos na revolução dos outros. E esses termos variam conforme os mundos, porque fora dos mundos o tempo não existe. Não há parâmetro para medir o infinito. Se nós formos interpretar aqui, mesmo, e rapidamente, né, superficialmente, esse texto, que é pequeno, a gente já observa várias correlações com aquilo que foi se desenvolvendo bem depois dessa citação, bem depois de Kardec, até mais ou menos os anos 30 do século XX, com o desenvolvimento da própria física moderna e contemporânea, da quântica, etc. Essa questão do tempo, que já era discutida na doutrina, fica claro depois pela ciência e é totalmente relativo no sentido mesmo de não estou aqui igualando os dois campos de saber, mas no sentido de que tudo a gente explicou é comprovado, ou seja, não há um tempo fixo, absoluto e etc. E que tudo que você vai ter em relação a um outro ponto no espaço-tempo vai depender da referência que você tem na sua própria consciência, inclusive, da forma como você está dentro desse universo, desse espaço-tempo, como você se relaciona com o mundo que te cerca. Então, se existirem, inclusive, outros mundos, é possível também que essas correlações, inclusive físicas, sejam diferentes. Um exemplo é a força da gravidade, que eu já mencionei hoje aqui. A gravidade ela é maior quanto maior é o tamanho do planeta. Quanto mais massa um objeto tem, maior é a interação gravitacional. Então, isso foi dado pelo Newton lá atrás, né, a famosa expressão da força gravitacional do Newton entre duas massas. Então, para uma civilização que esteja num planeta, por exemplo, com uma gravidade maior, um pouco maior do que a nossa, a composição física já vai ser outra. Nós não descobrimos outras civilizações, mas uma forma de vida qualquer, mesmo que não seja então uma civilização. Né? Então, tudo isso vai mudar, né, de acordo com o plano físico, mas no sentido mais macro, de qualquer maneira, essa questão do tempo continua sendo uma concepção, ao que tudo indica aqui pela citação do Kardec, muito como a gente vê, né, e da nossa própria consciência. É bastante daquilo que o Bergson também coloca, que a gente já citou aqui várias vezes, o Henry Bergson, um filósofo, sobre a forma como a gente se coloca no mundo a partir da forma como a gente vê esse mundo.
né? E, de uma certa maneira, se há um eterno presente, como naquele desenho dos cones que eu botei, esses parâmetros tendem a ser sempre infinitos, né? Não existe um tempo realmente, né? O tempo em si, se você for pensar no todo, ele é infinito, assim como o próprio espaço, né? Então, tem muita coisa nesse texto aqui do Kardec que de uma certa maneira, você pode entender como uma antevisão de questões científicas que se desenvolveram depois, mas também dá margem a uma discussão, só esse trecho aqui, a uma longa discussão filosófica da própria física e da própria ciência psicológica e religiosa, das religiosidades também. É, a questão que nós já comentamos, né, da quântica e do espaço-tempo, é interessante que a gente observa que essa física moderna parece sugerir que há uma conexão entre as partículas, entre os campos do universo, uma conexão que transcende aquilo que a gente normalmente está acostumado a ver pela nossa consciência. Aí eu coloco um exemplo aqui. É o exemplo que, na minha opinião, se aproxima assim bastante de questões mediúnicas até. O entrelaçamento quântico. Eu lendo aqui. O entrelaçamento quântico é percebido quando acontece um fenômeno no qual duas partículas da matéria, por exemplo, elétrons, fótons, que são partículas de luz, ficam interligadas de uma forma especial. Ou seja, mesmo estando separadas por grandes distâncias, uma partícula afeta a outra de maneira instantânea, de maneira que parece que elas estão se comunicando mais rápido do que a luz. Então, se eu tenho um entrelaçamento entre dois fótons, um aqui e outro na Lua, se eu mexo no daqui ou da Lua, parece que percebe essa conexão e muda. Esse entrelaçamento, obviamente, tem toda uma explicação, não é nada paranormal, etc. Tudo isso que tem na quântica é matematicamente, experimentalmente, em grande parte comprovado, se não tudo, né? Mas a gente percebe que aqui há uma quebra de um paradigma de novo. Um dos paradigmas que a gente tem de maior velocidade do universo é a velocidade da luz. Isso consta pelo próprio Einstein como uma das regras básicas da relatividade. Só que se eu tenho uma movimentação instantânea entre uma partícula A e uma partícula B, isso é muito mais rápido do que a luz. Isso se parece, equivale com uma questão como o pensamento. Por exemplo, se eu pensar agora na superfície da Lua que eu já tenha visto, né, em algum filme, em alguma foto, eu posso me projetar lá mentalmente, né? Isso vai muito além da velocidade da luz. Se eu pensar no Sol, por exemplo, a luz solar leva 8 minutos para chegar aqui. Se eu pensar na superfície solar, numa imagem que eu já tenha visto, eu faço isso instantaneamente. Eu não levo 8 minutos pensando até que meu pensamento fixe na superfície do Sol. Então, essa transgressão do espaço-tempo é interessante no sentido de que é possível, ou talvez estejamos à beira de superar vários paradigmas com o desenvolvimento da ciência, e que vai nos levar, acredito eu acho que a gente vai se aproximar a um conhecimento, a uma explicação muito mais razoável, né? Vamos ter uma proximidade muito grande com questões mediúnicas que o Kardec colocava e até mesmo fazem parte da consciência humana, que era estudado de maneira meio marginal. Tá? Então, esse aqui é um exemplo que eu coloquei. Eu cito a superposição, né? Ou seja, o fato de uma partícula, pode ser um elétron, um fóton de novo, né? Possa existir em variados, em múltiplos estados ao mesmo tempo, né? Em condições de espaço-tempo diferentes. Isso, mais uma vez, quebra, né, o paradigma, né, de uma ideia de uma realidade que seja fixa, objetiva, né, e que, na verdade, nos coloca à frente de uma natureza e pode ser muito mais complexa do que aquilo que a gente imagina, né? A questão da barreira de energia, por exemplo. Você tem uma barreira de energia e vamos supor, no ponto mais um, e você tem uma partícula com uma energia, por exemplo, 0,5, a metade. Ela consegue, de algumas formas da física, a gente consegue fazer com que essa partícula com menos energia passe por essa barreira e siga o seu caminho, né, superando uma barreira de energia que ela não poderia superar. É uma maneira não convencional de atuação da matéria, que a gente vê em partículas individuais, e que fere o paradigma normal
macroscópico da física mecânica também. Ou seja, se você tem um muro muito alto e você é mais baixo que o muro, você não consegue ultrapassar o muro. A verdade é essa. Em termos quânticos, você consegue forma de fazer com que uma partícula saia de um lado e a mesma informação apareça do outro. Então, esse tipo de coisa que parece uma materialização, por exemplo, que se consegue com uma partícula, com um fóton, um elétron, caminha, claro, num tempo muito mais à frente, para uma possibilidade de novas explicações para o funcionamento da natureza. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido agora para a gente avançar um pouco mais. Eu botei Adílio, aqui um essa esquema. questão, desculpe, Adílio, essa questão, então, explicaria o transporte, o fenômeno de transporte? Sim, sim, explicaria. Exatamente. E aí foi aquilo que eu estava conversando com o Carlos, né, o nosso amigo, sobre o teletransporte que a gente vê em filmes de ficção científica. Star Trek, por exemplo, né? Então, uma pessoa lá no filme entra numa cápsula de transporte e sai da nave e aparece na superfície do planeta totalmente recomposto. A gente consegue, de uma certa maneira, fazer isso com uma partícula. Só que o nosso corpo tem trilhões, 4 trilhões de partículas, né? E elas estão arrumadas de uma maneira que compõe o seu corpo, né? O seu cabelo, os seus olhos, naquela cor, e etc. Tal. Desarrumar essa composição de um lado e arrumar essa composição completamente igual e mantendo a consciência que entra na questão espírita aqui, né? Exatamente igual se materializar do outro lado, sendo rearrumada toda quanticamente do outro lado, é que é o grande desafio. Porque a complexidade do arranjo de informações que você precisa para pegar algo, né, com uma equação com 4 trilhões de variáveis e, digamos assim, reapresentar ela no outro lado, com essas mesmas, né, quase infinitas informações, todas arrumadinhas no mesmo lugar, é que é o grande desafio. Fazer com uma é uma coisa, fazer com 4 trilhões, trilhões é outra. Né? Mas tem a ver com isso, sim. E a gente estava conversando sobre essas questões, porque a ficção científica é uma proposta do cinema justamente de propostas avançadas da ciência. E muitas questões que eram ficção, hoje já nem são mais ficção. Né? Então, é isso mesmo. Eu botei aqui nesse slide uma forma de a gente entender, né, rapidamente, eu não vou me ater a isso, porque, de uma certa maneira, é um resumo de tudo que a gente falou até hoje, né, desde o surgimento da filosofia lá atrás, até mesmo o Pitágoras, que a gente já citou hoje por causa da teoria das cordas, né? E o que justamente a gente pensa da filosofia até uma metafísica, algo além da física, né? Meta, além, como uma ciência primeira. Antigamente se considerava, Aristóteles fala bastante disso, de uma ciência primeira que dá origem a tudo. E os antigos gregos trabalharam sobre isso, né? Os pré-socráticos, muito também. Então, Pitágoras coloca bastante isso sobre os números e as cordas, as frequências, a harmonia das esferas. Então, o objetivo aí, como está no quadradinho da direita, é justamente a ampliação dessa visão de mundo. E qual é o objetivo da filosofia? Além da ampliação, uma sabedoria de vida e a concepção racional do universo. Então, a filosofia vem trazer justamente uma tentativa de explicação racional e que depois vai se transformar em várias outras ciências. Só fixando algo que a gente já falou algumas vezes e tem uma relação com essas outras ciências, a própria metafísica, de novo, né, algo que vai além da natureza da física, tem classificações, aqui as mais variadas. A própria cosmologia, da qual estamos falando já desde a outra vez, que é uma teoria do universo, faz parte, esbarra muitas das vezes, né, em questões que lembram a metafísica. Né? Então, nós temos aqui a axiologia, a ontologia, a teologia, que é o conhecimento sobre Deus. Temos vários conhecimentos que, na verdade, nos levam a um aprofundamento teórico das ciências como um todo. Não importa que ciências, se exatas humanas, ciências como um todo. Eu botei aqui, hoje, encerrando essa conversa, alguns exemplos de sistemas filosóficos que abrangem o que a gente está conversando hoje e todas as outras conversas nossas. O racionalismo, o idealismo, né, o espiritualismo, que a gente já citou. Então, o racionalismo com Descartes, que eu já mencionei algumas vezes, mas que é anterior, né, a ele, desde o primeiro século antes de Cristo, né, ou antes da Era Comum, como se fala
antes, né? Tudo isso tem a ver com alguma coisa relacionada a como a gente observa a natureza e o mundo. Então, o racionalismo vai colocar a razão, o nome fala, racionalismo, razão, né? Como forma privilegiada, né, de você perceber a natureza. O realismo, que tem, por exemplo, em Popper, uma das suas personagens, fala sobre a possibilidade de você só entender a natureza a partir da realidade das coisas em si, né? E como elas se apresentam por si, independentemente da mente do observador, que é algo que já está um pouco fora, por isso que eu botei aqui como exemplo, daquilo que a gente acredita mais, né? O idealismo como algo que produz, né, uma forma de entendimento da realidade, que produz essa realidade conhecida como um produto das nossas mentes, ou seja, é, as ideias do Platão, os neoplatônicos, que coloca o mundo perfeito, o mundo sensível, né, seria uma espécie de idealismo. Mas não é o idealismo no sentido que a gente fala hoje do senso comum, de descaracterizar, tornar menor alguma coisa. Não, não é isso. Tá? É o mundo das ideias. Tá? Aqui não tem essa questão de valor. Isso é melhor ou é pior. Aqui é uma apresentação das ideias e que essas ideias, como a gente vai vendo aqui todos esses ismos até o final, a gente percebe que é uma evolução da própria humanidade. A gente vê aqui questões como o racionalismo está lá atrás, antes da Era Comum, e até mesmo o materialismo, que a gente vê pelo menos 4 séculos antes da Era Comum, que também é antagônico à nossa forma de pensar, mas que coloca na matéria toda a sua realidade, ou seja, que é o último tópico aqui, né? Coloca na matéria, como os atomistas antigos faziam, e até mesmo Aristóteles, muito diferentemente do seu mestre Platão, coloca na matéria muito da explicação quase que única daquilo que existe. A gente fica muito no penúltimo tópico, que é o espiritualismo, só para amarrar o que a gente já tinha falado há pelo menos 2 apresentações, né? De que a realidade que nós temos à nossa volta, ela é, sim, espiritual. Uma oposição a esse materialismo que eu mencionei, e até mesmo uma reação ao positivismo, que a gente também aqui já mencionou, do século XIX, lá do Comte, etc., né? De uma visão apenas sensível e direta da natureza, dada pelo positivismo, dada pelas sensações, apenas, sem levar em consideração o próprio pensamento. Um personagem importante é o Bergson, que a gente já citou, e o Farias Brito. Farias Brito é um filósofo brasileiro, infelizmente pouco estudado, que merece uma atenção, por isso que eu estou colocando assim, aqui, né, assim como uma sugestão. Né, assim como o Bergson, na minha opinião, merece ser muito mais estudado e sem preconceitos, tanto um quanto o outro. Tá? Eles propõem o que a gente vem discutindo nesses meses, ou seja, é possível uma explicação filosófica, e mesmo dentro da ciência que surge na época deles, que é hoje continuada na nossa época, uma união entre as duas visões de vida, a espiritualista e aquilo que a gente entende como ciência, mesmo essa ciência ainda se atenha muito à matéria, como a gente viu. Lembrando que principalmente a física quântica quebra muito, já falei isso várias vezes aqui e retoma, a quântica quebra o paradigma de uma matéria única, num bloco único, com explicações únicas, espaço-tempos infinitos e únicos, ou seja, para a física moderna, para a quântica, existe um mar de possibilidades. Você tem, estatisticamente, possibilidades das coisas acontecerem, né? Você tem possibilidades de entendimento da velocidade, da posição, da energia, de qualquer coisa, de uma partícula ou de um conjunto de partículas, algo que é diferente da física anterior, que era determinista. Tá? Então, a quântica não é determinista. Tá? Ela é de possibilidade. Que era a discussão que o Einstein tinha, né? O Einstein teve um debate constante com os quânticos, porque ele fez aquela famosa seguinte frase, né? Deus não joga dados com o universo. Né? Ele acreditava em Deus, assim como outros físicos quânticos também, não todos. E os que não acreditaram, no final da vida, muitos passaram a crer, né? Esses físicos quânticos. E Deus não joga dados com o universo, o que ele está querendo dizer com isso? Quando você joga dados, você trabalha com possibilidades. Você trabalha com possibilidades estatísticas. Quantas vezes vai sair o número 1 num dado? Vamos supor que sejam 2 dados. Então, tem 6 faces. Quais as possibilidades que saia tudo 1
tudo 6, um 6 e um 5 sempre, ou quantas vezes. Tudo isso, na cabeça do Einstein, faz com que a explicação da quântica torne a matéria totalmente aleatória. E aí o debate com os quânticos é justamente que, para eles, essa questão não determinista, ou menos determinista, e mais, entre aspas, estatística, não seria aleatória no sentido, né, só de uma jogada sem um entendimento, pode fazer explicar os fenômenos que eram observados. Né? Porque realmente, a gente já falou aqui, né, um elétron, por exemplo, um fóton, ele pode se comportar tanto como partícula, mas também pode se comportar como onda, depende de como o experimento esteja sendo feito. Um elétron é uma partícula ou uma onda? Né? Então, essa dualidade, essas possibilidades de manifestação da matéria, e onda se comporta de maneira diferente, né, de uma partícula, que motivou essa discussão, e são realidades diferentes, né? Entre o mundo macro, onde o que é uma partícula aparece para mim como uma partícula, e o que é uma onda só aparece para mim como onda. Mas no mundo micro, as coisas se confundem. E aí é o que a teoria das cordas tenta fazer, juntar essas duas ideias numa coisa só, né? Porque a gente vê a partícula, mas as cordas são acústicas também, elas são ondas, são vibrações. Então essa é uma discussão que segue ainda, né, na história das ciências, na filosofia das ciências. É só uma lembrança aqui dessa discussão, dessa famosa frase do Einstein, né? Deus não jogaria dados com o universo. E ele realmente morreu acreditando nisso, né? Eu aqui coloco só essa questão do que é realmente o caráter científico, né, que vem desde a palavra scientia, do latim, para aquilo que a gente discute, né, na história das ciências, na filosofia das ciências. Alcançar a verdade dos fatos pela pesquisa com métodos e técnicas apropriados. Tá? Então, você tem características para fazer isso. E, de uma certa maneira, foi essa metodologia que o Kardec usou para compor o Livro dos Espíritos. Todo mundo sabe disso, já falamos também. Né? Você tem características como a realidade, né, a factualidade de alguma coisa, ou seja, como aquilo se manifesta, a sistematização, ou seja, você consegue ter um ordenamento lógico e coerente daquilo que você está observando, e, inclusive, comprovando uma teoria que você propôs como hipótese, e a verificação dessa hipótese, dessa teoria, podendo ser comprovada ou refutada. Eu posso propor qualquer coisa. Agora, se eu vou conseguir observar aquilo, verificar aquilo, é outra história. Né? Senão a gente está sempre no senso comum, né? Aquela questão de qualquer um faz qualquer coisa, né? Que é muito o que o fake news hoje trabalha. E ser falível também, né? Que se colocou esse último tópico de algo ser falível, ou seja, porque para muitos cientistas a ciência não é perene, ou seja, está sempre numa proposta de mudança de paradigmas, como Thomas Kuhn já colocou para a gente, e eu apresentei aqui numa outra vez. Ou seja, de uma certa maneira, a ciência busca explicar o que a gente chama de método científico. Você observa os fatos, faz hipóteses, como eu falei, verifica e conclui sobre aquilo. Tá? Bom, o que é ciência, a gente já falou, é um resumo, né? De demonstração, descrição e uma autocorreção dessas verdades, lembrando que essa verdade é sempre uma busca, como o próprio Kardec colocou, e a ciência não é diferente disso, uma busca constante de um aprimoramento desse conhecimento. Tá? Então, há um caminho, um método. O método é justamente, tem a ver com a busca de um caminho, como a própria palavra coloca, para se entender a natureza enunciar. A gente chega numa palavra que é episteme, que dá em epistemologia, e que eu mencionei na primeira apresentação e fecho hoje, né, com isso, né, de novo, com essa palavra, que é um termo tratado no capítulo 1 da Gênese, de Kardec, né? Ou seja, o caráter da revelação espírita. E lá ele toca nesse assunto justamente porque é isso que algo que tenta entender a natureza, seja ela uma natureza material ou espiritual, tenta fazer, ter um método gerando um conhecimento a partir desse método, e que esse conhecimento possa se aprofundar cada vez mais e se consolidar a partir das observações que você tem. Então, de uma maneira geral, o episteme é um corpo, digamos assim, organizado de conhecimentos, uma ciência qualquer, tá? Uma reflexão geral em torno da natureza, pode ser,
com etapas e limites do conhecimento humano, e nessas relações se estabelece entre sujeito e objeto. Lembrando, essa relação entre sujeito e objeto é a forma básica das ciências. Eu observo alguma coisa que está acontecendo, eu sou o sujeito, o objeto é algo que está inserido na natureza, e eu dialogo com essa outra polaridade de maneira cognitiva, ou seja, pelo meu conhecimento, pelo meu entendimento. Tá? Então, a teoria do conhecimento, que é o que a gente chama de epistemologia, ou um discurso sobre a ciência, é justamente o estudo crítico, racional, das ciências naturais, matemáticas ou das ciências como um todo. Tá? Então, na verdade, a epistemologia começa lá atrás, com Platão, com os antigos gregos, e Platão aprofunda bastante isso, bem antes de Aristóteles, e eu coloco aqui a questão do Galileu, porque o Galileu é um marco, ou seja, Galileu, para a história das ciências, é o camarada que fez uma revolução chamada Revolução Científica, mudou a forma de entendimento da natureza. O que isso quer dizer? Ele sai daquela questão de observação da natureza apenas descritiva e ele junta a matemática, que ele diz que é a linguagem da natureza, como uma forma de explicar o que está sendo observado no mundo físico e no mundo astronômico. Ou seja, ele abandona uma concepção dogmática de observação da natureza, principalmente aristotélica, que foi estabelecida muito pelo pensamento da Igreja Católica, principalmente por São Tomás de Aquino, e ele passa a usar uma descrição sempre constante e imutável da natureza e que pode ser descrita essa natureza não só por teoria, mas também pela quantificação matemática. Então, ele elege a matemática como a linguagem das ciências. E é isso que acontece até hoje. Né? Ou seja, eu não vou só acreditar que a Lua é redonda, perfeita e totalmente branca. Ele virou uma luneta, que era usada como um sistema, um objeto militar, virou para o céu e foi olhar a Lua. Não, a Lua tem crateras, tem rachaduras, não é totalmente esférica. Aí ele desenhou, a gente tem os manuscritos dele. Ou seja, o que eu observo na natureza tem que passar pelo crivo de um método, de uma observação. Então, Galileu é muito importante, por isso eu coloquei ele. Eu menciono o caráter epistemológico da doutrina, né? Que é basicamente o seguinte: afirmar a existência do espírito como princípio independente da matéria e sua sobrevivência após a morte. Já falamos até em relação ao Bergson isso, né? A imortalidade do espírito, ter uma perspectiva deísta aí, colocando Deus como a causa primeira, a questão reencarnacionista também, de uma pluralidade das existências, de possibilidades de vida, a comunicação com o mundo espiritual, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos habitados, a concepção tríplice do homem, corpo, perispírito e espírito, a evolução em vários planos da natureza, ou dos vários, né, do e em planos da natureza, a responsabilidade individual continuada, e Jesus como guia e modelo da humanidade. A questão do modelo aí é importante. Isso aí as pessoas às vezes deixam passar. E coloco aqui duas citações do Gabriel Delane, que eu vou ler, eu acho interessante. O Espiritismo deixa de parte as teorias nebulosas, desprende-se, dos dogmas e das superstições e vai apoiar-se na base inabalável da observação científica. Aí está na obra O Espiritismo perante a Ciência. Então, ele já coloca aqui uma questão do próprio Kardec, apoiar-se na base inabalável da observação científica, ou seja, um método. E no fenômeno espírita, uma outra citação que eu acho interessante: o espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental, né, de novo essa palavra, como está na questão do método científico, experimental da existência da alma e sua imortalidade, por meio de comunicações com aqueles aos quais impropriamente se tem chamado de mortos. Então, pega-se, a gente vem falando isso o tempo inteiro, e o Kardec fala isso em vários momentos de toda a sua obra, que é vastíssima, está muito além dos livros mais conhecidos. São muitas obras, que você deve seguir uma metodologia. Essa metodologia tem um reflexo, sim, a metodologia científica, para você entender o que a gente chama de espiritismo, né? Eu vou só mencionar aqui rapidamente algumas propostas para aqueles que queiram depois identificar essas questões filosóficas do espiritismo e que podem ser agrupados, né, de várias maneiras,
mas que tratam da teoria do conhecimento, da teoria ontológica, né? Ou seja, da teoria do ser, a axiológica, né? Que é a teoria dos valores, questões teóricas que eu apresentei naquele fluxograma anterior, né? Naquele desenho. Então, a teoria, a gente pode ir no Livro dos Espíritos, por exemplo, na parte 1, no capítulo 2, né? Questões que tratam, por exemplo, da própria teoria do conhecimento e das ciências, da visão das ciências como um todo. Sobre a teoria do conhecimento e a epistemologia, a gente tem, por exemplo, no Livro dos Espíritos, na introdução, no capítulo 1, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 2 da introdução, no Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulos 3 e 4. Então, só sobre a epistemologia, a gente tem várias citações, pegando aqui só os livros mais conhecidos de Kardec, né? Como eu disse, é uma obra muito vasta. Sobre a questão ontológica, a gente tem, na questão do Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 100, da questão 100, a própria escala espírita da Revista Espírita de 1858, várias perguntas e várias questões que tratam sobre o ser. Sobre a questão dos valores, a axiologia, sobre a ética, estética, a própria questão do conhecimento de Deus, ou seja, a teologia, a gente tem aqui nas obras póstumas, tem no Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, aí já se espalha de uma maneira muito mais profunda. Então, para aqueles que queiram realmente entender essas questões, perante a luz do Espiritismo, basta pegar qualquer livro, né? Existem alguns sites que, ou até esse slide aqui, como vocês estão vendo, como eu acabei de mostrar aqui, mostra, eu quero ver uma questão axiológica, eu quero ver uma questão epistemológica. Eu consigo encontrar na obra do Kardec essas propostas, né? Então, é muito fácil. É quase como abrir assim e você identificar. A partir do momento que a gente já discutiu o que são esses conceitos, né? A gente tem, só para começar a fechar as nossas propostas, nós vimos no século XX um certo crescimento eu só vou mencionar isso, de bases antimetafísicas e neopositivistas para a filosofia das ciências. Tá? Elas vieram meio que na contramão de todo esse movimento que a gente discutiu até agora, inclusive pós-Bergson, pós-quântica, etc., num sentido de afirmação da materialidade do mundo. E que não se, digamos assim, não se fixou dentro da filosofia das ciências. É uma forma de ver, a visão antimetafísica é uma forma de entendimento da natureza, mas não é uma forma de entendimento que tenha se estabelecido como tal, ao contrário do que muita gente acha. Tá? Eu não vejo a ciência como totalmente materialista e estabelecida nesses parâmetros, como muita gente coloca. Tá? Eu acho que a ciência hoje é muito aberta a várias discussões. Claro, existem pessoas que não aceitam determinadas proposições mais idealistas, ou mais espiritualistas, ou mais ou menos racionalistas. Por isso que eu botei aquelas teorias para vocês verem, né? Você pode entender o que são essas palavras lendo aquele slide que eu botei. Mas eu não acho que a ciência tenha se estabelecido totalmente numa base antimetafísica hoje, tá? Como foi o caso do Círculo de Viena. Caminhando para o nosso final, tá? A gente vai começando a concluir, e na verdade eu não vou concluir nada, eu vou deixar reflexões, porque nós não temos um fechamento sobre tudo isso que a gente vem conversando ao longo de meses, né? E na verdade é uma brevíssima exposição mesmo, porque assim, é um tema que não se esgota, né, assim, dessa maneira, né? Então, o que a gente pode depreender? Que existem leis que regem essas realidades da matéria, leis que vão além do espaço-tempo, né? Realidades da matéria que estão dentro desse nosso espaço-tempo, que podem ser, inclusive, entendidas de outra maneira, de acordo com a nossa consciência. Exemplo muito banal, e realmente é ainda superficial, como é que a gente percebe o tempo passar de forma diferente de acordo com a nossa atenção. Quando a gente, por exemplo, está distraído, como o tempo passa para a nossa consciência de uma maneira, e quando a gente não está, ou estamos entediados, por exemplo. Então, isso é tudo muito relativo, nesse sentido. Tá? O que a gente coloca aqui também é uma possibilidade de propostas realmente de comprovação de muitas existências de planos espirituais, né, de mundos espirituais, e com leis que não são aquelas que a gente se acostuma a ver na materialidade cotidiana, no nosso mundo
quadridimensional dado pela consciência como a gente entende esse mundo. Tá? Mais uma vez. Voltamos ao Bergson, né? Nessa minha conclusão, falei dele várias vezes, né? Então, como ele nos colocou, se as teorias metafísicas não conseguiram abarcar ainda, né, a natureza da realidade espiritual, isso se deve a confusões que o nosso raciocínio mal formado criou, né? Então, a gente vê frases parecidas com essa no Kardec, né? Ou seja, não é porque eu não entendo alguma coisa que alguma coisa não existe. Isso porque o intelecto, por ter se desenvolvido a partir da experiência sensível, né, de como a gente se relaciona com o mundo, né, pode estar voltado para a realidade pragmática, e estar, aliás, voltado para uma realidade pragmática, para as coisas da matéria sensíveis, e, portanto, não está voltado ainda hoje para abarcar a natureza da realidade espiritual. A gente é acostumado a ver as coisas de uma maneira muito igual, e é muito cômodo para o nosso lado psicológico nos acostumarmos a ver sempre o mundo da mesma maneira. A gente começa a perceber que, mais uma vez, a consciência e a realidade se interrelacionam, e que o mundo que nos cerca não é necessariamente um mundo fixo, de uma única explicação. Partindo para uma conclusão mesmo, eu coloco aqui algumas citações que eu não vou ler, né, vocês podem ler, né, mas que tratam justamente sobre a explicação lógica dos fatos. E eu achei frases assim que eram interessantes, tanto do Livro dos Espíritos, como o que é o Espiritismo, do Kardec. Então, por exemplo, o Espiritismo, em sua mais simples expressão, o Kardec vai tratar o seguinte: o que é moderno é a explicação lógica dos fatos, o conhecimento mais complexo da natureza dos espíritos, do seu papel e seu modo de ação, a revelação do nosso estado futuro, enfim, sua constituição em um corpo de ciência e de doutrina e suas diversas aplicações. Tá? Os antigos conheciam o princípio, os modernos conhecem os detalhes. É justamente isso. Ele vive num momento de transformação. Vou pegar só essa primeira, como eu falei, né, para a gente poder encerrar. Esse momento de transição e transformação, no qual, não aleatoriamente, não por acaso, surge a doutrina espírita, acompanha o desenvolvimento da história das ciências como um todo, e é justamente isso: pegar o que tinha dos antigos, não é jogar na lata do lixo, mas trazer à luz de uma explicação nova, coerente e baseada, né, numa forma de entendimento de mundo. E antes, eu coloco mais duas citações da Revista Espírita, uma de 1868 e outra de 1865. Né? Eu vou ler só a primeira, apesar de um pouco maior. A bem da verdade, não vemos a razão de tal coincidência, a questão da coincidência entre as coisas. Entretanto, o fato de não compreendermos uma coisa não significa que ela não existe. Acho que só essa frase por si só já resume tudo que a gente vem falando. A natureza não disse a sua última palavra. O que hoje é utopia poderá ser verdade amanhã. Essa também é uma frase muito recorrente nos estudos kardecistas. Então, pode ser que entre os fatos existe uma certa correlação que não suspeitamos e que poderia traduzir-se por números. Pensamento totalmente ciência aqui, né? E, claro, pitagórico também. Em todo caso, não se poderia dar o nome de ciência a um cálculo tão hipotético quanto das relações numéricas no que concerne a sucessão dos acontecimentos. Então, já na Revista Espírita de 1868, Júlio, a ciência da concordância dos números e a fatalidade, o Kardec está falando, resumidamente, o que a gente falou hoje, né, sobre essa relação com a natureza, que realmente você pode, sim, quantificar, né, além de qualificar, né, ter qualidade e quantidade juntos, por que não, inclusive para explicar os fenômenos espíritos. E aí eu vou colocar depois, encerro assim a minha fala, né, as referências, eu uso, obviamente, isso aqui é uma referência para todas as apresentações, uso aqui o Kardec, etc. Né, eu cito as obras do Bergson, que eu mencionei como as duas fontes da moral e da religião. Né, e a energia espiritual também é um livro interessante. Meu obrigado a todos, a professora Nádia, pela oportunidade de poder conversar, né, sem apresentar verdades absolutas, colocar ideias para discussão para todos que estão aqui na sala. Pois é, Adílio, nós agradecemos mais uma vez a sua participação aqui no ICEB, hoje fechando esta série sobre História das Ciências e Espiritismo,
em que nós fomos juntos passeando pela filosofia, pela ciência e pela história da ciência. Chegamos à quântica, atravessamos a newtoniana e fomos em frente. Nós temos aqui umas participações no YouTube, mas eu vou fazer É, uma observaçãozinha só agora, porque você fez menção agora no minutinho final, você falou sobre a percepção que nós temos do tempo. E essa é uma visão agostiniana, não é? Santo Agostinho, com a formulação do tempo psicológico. Ele que é, é o filósofo da interioridade. sim, é verdade. Essa questão da percepção variada do tempo, ela não é da ciência moderna do século XIX e XX, né? Bem observado. Isso faz parte do pensamento lá, desde, por exemplo, Santo Agostinho, né? Lá no século IV, e mesmo antes, até mesmo com os pré-socráticos, que a gente comentou na primeira vez, já se fala sobre isso, né? Então, muitas das vezes, o próprio Heráclito fala do devir e o Parmênides da eterna permanência. Essa questão do tempo ela é muito importante num processo de civilização como o nosso, pós-revolução industrial, no qual a gente acaba contando as coisas para que a gente obtenha, dentro de um mundo material, determinados resultados muito imediatistas. Tanto um detalhe histórico interessante, que o uso do relógio não era uma coisa popular. Até, por exemplo, o século XIX, XVIII, as casas não tinham relógio, as pessoas não se preocupavam com relógio, nem em casa, nem relógio nas fazendas, não existia relógio de pulso, né? Vou botar um relógio aqui como o Santos Dumont fez, etc., tirar do bolso, né, e prender no braço para ficar mais fácil, né, de ver. Ele que era um grande inventor também. Então, essa ideia do tempo é uma questão muito industrial, é uma questão muito de você ter rápidos resultados naquilo que você está fazendo. Porque no mundo antes, por exemplo, do final do século XVIII, mas principalmente século XIX, quantificar o tempo não era uma coisa tão importante assim, não, porque o tempo ele é. Enquanto nós existimos, o tempo existe. Enquanto nós somos, ele é. Então, há muito de Parmênides disso, né? E de existencial, como Santo Agostinho colocou realmente, bem observado. Eu anotei aqui, o Adílio, quando você falou agora, quase no finalzinho, você falou sobre o Pitágoras. Não é que o E falei da teoria Pitágoras, das cordas também. sim, e também porque o Pitágoras superou determinadas posturas para chegar a outra dimensão na relação com a realidade e tal. Então, você fez, de uma certa forma, uma comparação quase antitética do Pitágoras e do Aristóteles. Você falou Sim, em isso. alguns momentos, E sim. ocorreu na hora que nós poderíamos, estou te colocando isso, que nós poderíamos, então, nessa mesma relação, o Heráclito e o Parmênides. Se Sim, você, é. o que você acha disso? Então, existem vários momentos antitéticos, né, de comparação entre pseudo Sim. oposições na filosofia. Né? O Heráclito Parmênides, aí, só relembrando, né, como eu estava falando antes, a eterna mudança, o eterno devir, né, do Heráclito, você não entra duas vezes no mesmo rio, né, e a permanência do ser, né, e a permanência do Parmênides. Essa oposição de visões, ela dessas duas personagens lá atrás, né, mais ou menos 4 séculos antes de Cristo, até hoje se discute isso na filosofia e na academia. Até hoje. Não há uma resposta, porque, na verdade, me parece que aquilo que se mostra como aparentemente oposto, na verdade, é complementar, como aquele yin-yang dos taoístas, né, dos chineses. Escolher uma opção, aí a quântica também nos sugere isso. Quando a gente escolhe uma opção, você abre mão da outra. Por exemplo, se eu escolher uma visão de um elétron se comportando como uma partícula, eu abro mão de entendê-lo como onda. E vice-versa. Se eu Sim. entendê-lo como onda, eu deixo de observar os fenômenos que acontecem quando ele está na condição de partícula. Então, eu acho que a relação complementar das ideias é uma síntese, né, da qual a gente não vai poder escapar. Essa visão polarizada é uma visão muito ocidental,
né, muito positivista mesmo, na nossa consciência, e toda essa herança que nós recebemos no século XX, XXI, né, desse passado, né, de grande construção teórica de conhecimento, e houve um boom desse conhecimento, né, uma explosão desse conhecimento da Revolução Científica para cá, né, do Galileu, do Newton, né, do século XVII para cá, principalmente depois da Revolução Industrial. Então, eu acho que escolher uma é abrir mão de todo um mundo de explicações, né? E é justamente o que a quântica faz, né? Junta possibilidades, não determina a possibilidade. Então, ser determinista é quando você escolhe uma só variável na equação, escolhe uma posição só, né? Quando você trabalha com a possibilidade, você trabalha com todas ao mesmo tempo. Isso. Então, olha, pelo YouTube, agradecendo aqui esses que se manifestaram e todos os demais que estão conosco em ambos os planos de existência. É bom nós É. lembrarmos isso, né? O Roberto Calil Abraão, olá, bom dia para você, obrigada, volte sempre, fique sempre conosco, como, por exemplo, a Paula Eduarda Canhadas está nos desejando bom dia, a Fernanda Linhares, lá de Floripa, também dizendo bom dia, amigos, abraços de Floripa. Está me mandando um cheiro das violetas para a menina Nádia. A Paula Eduarda Canhadas, ela pergunta, o Adílio, como interagem as decisões de uma pessoa em relação à decisão de outras? Como se descreve no tempo, como se descrevem no tempo as ações individuais, coletivas e suas relações? Quer que eu repita? Pode ser, pode ser. Pode Como repetir, por favor. interage, talvez em duas partes essa Isso, é questão. melhor. Como interagem as decisões de uma pessoa em relação à decisão de outras? Bom, isso é muito complexo, né? Tanto em uma pessoa quanto num conjunto de pessoas, isso é estudado profundamente até hoje, né? Porque caímos de novo na questão das possibilidades. Se você entende que a minha decisão ela é independente do mundo que me cerca, é só minha, e quando eu vou interagir com a decisão ou com qualquer fato de outra pessoa, essa pessoa também interage sozinha, eu estou fazendo um determinismo e estou isolando o sistema, que é um sistema complexo, que é o mundo todo, entre mim e o próximo, né? E eu posso ou não interagir com ela. Ou seja, numa proximidade, numa distância, usando. Aí vai depender do seu entendimento. Você pode pensar de uma maneira mais materialista, onde dependa de como eu vou interagir com ela, só de maneira mecânica, dependendo só do telefone, dependendo da proximidade, espaço-tempo e tal, ou se eu posso interagir com ela de maneira metafísica, né, telepaticamente, etc. Tal. Existem várias formas de interação nessa resposta, né? Agora, no sistema complexo, no sistema mais abrangente, todos nós nos interagimos, existe um complexo sincrônico, né, de sincronia entre todos que existem ao mesmo tempo naquele mesmo ponto do presente em que você está. Então, como é que é o nome dela? É Carla, né? Paula, não, Paula Eduarda Canhadas. Desculpa. Então, a Paula está coexistindo com a professora Nádia, comigo, com os demais que estão assistindo, ao mesmo tempo, e com todos os outros, sei lá, 7 bilhões de pessoas neste momento. Essa correlação ela é complexa. Se eu entender que essa correlação ela é multifacetada, ela é holística, né, ela é sincrônica, essa relação entre todos acontece como se fosse uma teia de possibilidades, né? Então, tudo que eu penso aqui, de uma certa maneira, vai reverberar no meu futuro e numa interação com o próximo. Queira esse próximo me conhecer ou não. Existe uma concepção disso, né, até do efeito borboleta, por exemplo, que trata disso, né? Ou seja, algo que eu coloque aqui, por exemplo, estou falando agora, lá na frente, em algum momento não determinado, alguém pode vir a assistir essa nossa apresentação no YouTube, agora temos essa facilidade da tecnologia, isso pode repercutir de uma maneira boa ou não, né? A pessoa pode concordar ou não com o que eu estou falando, lá na frente, isso vai formar a opinião dela. Então, eu entendo que essas correlações, elas são infinitas possibilidades, né? Tem um pouco a ver com as minhas apresentações. Não existe uma única correlação. Eu acho que essas infinitas possibilidades abrangem o mundo físico e o mundo não físico, exatamente como se fosse um mundo macroscópico e um mundo microscópico para a ciência, né? E aí eu botaria um neologismo, né? Um mundo metacósmico, né? Metacósmico,
Ou seja, além do observado, né? Além desse cosmos, né? Criando aqui agora. Então, eu acho que existe uma correlação entre todas essas possibilidades. É a segunda parte da pergunta da Paula. Como se descrevem no tempo as ações individuais, coletivas e suas relações? Pois é, então, essa descrição no tempo vai depender de como você tem a concepção de tempo. Se você tem uma concepção linear, né, você vai marcando, eu entendo assim, né, a pergunta dela, você vai marcando os fatos um seguido do outro como se eles não tivessem relação entre si. Isso a gente aprende até na escola, né? É uma questão meio diacrônica, ou seja, eu vou marcando a minha relação com todo mundo de maneira individual e separada. Aí tem um pouco a ver com a minha primeira resposta, tá? Se eu considerar esse tempo como um espaço-tempo complexo, né, e interativo, holístico, como eu estava falando, essa marcação ela é de um eterno presente e de uma eterna consequência de efeitos constantes. Então, assim, se eu entendi a pergunta dela, essa, essa marcação é até difícil de ser explicada em palavras. Algo que acontece no tempo, como eu estava falando antes, comigo aqui numa relação com o próximo, pode se manifestar da maneira mais diversa em outra dimensão ou até mesmo no futuro. Lembrando que essa questão de futuro ela é uma variável da minha consciência, pode ser isso. Então, é muito difícil você explicar como é que isso se marca no tempo, né? Porque, lembrando, o tempo é a marcação de uma consciência que age nessa linha do tempo. Então, para mim, algo que aconteceu, que foi feito, existe. Enquanto uma outra consciência interagir comigo e ela esteja consciente daquilo que está acontecendo, vamos supor, viva, né, que seja, aquilo também vai existir para essa pessoa. Né? O que a ciência coloca, quando ela morre, esse fato deixou de existir? Ou ele continua existindo no tempo, né, independente daquela consciência estar presente aqui ou não? Essa é a grande questão, né, aprofundando filosoficamente aqui, a relação entre a ciência e a própria metafísica, não importa como você chama essa metafísica. Então, alguma coisa que aconteceu há 2.000 anos atrás, né, ela tem importância hoje, por quê? Porque eu marquei aquilo numa cronologia, né? Tenho, sei lá, os testamentos, eu tenho alguma coisa sobre Jesus, ou sobre os romanos, os judeus, etc. Mas se eu não tivesse feito isso, aquilo teria deixado de existir? Se eu não tivesse, ninguém tivesse registrado nada, o que teria acontecido com aquele evento de 2.000 anos atrás? Né? Então, essa é uma resposta que é uma pergunta, porque não tem uma. Eu acho que não tem uma resposta definitiva a essa pergunta dela. Ela é muito profunda, muito abrangente. Né? Mas eu acho que existe porque consciências interagem naquele tempo. Enquanto consciências interagirem ali, aquele fato vai continuar existindo. Que é o ostracismo dos gregos, né? Que era um dos grandes medos dos gregos, era você cair no esquecimento do tempo, o ostracismo, né? Então, ou seja, você deixaria de existir depois da sua existência. Isso. Coisa que agora não é mais possível com a internet. Uma vez na Não, internet, para sempre na internet. Olha, a é, Paula Eduarda Canhada está dizendo que ela está dizendo, é interessantíssimo isso que você diz, e está dizendo que explica muito a interação com outras consciências do tempo passado ou futuro. E a Fernanda Linhares está dizendo um excelente estudo. Eu concordo com você, né, Fernanda? Nós e todos aqui presentes achamos que foi um excelente estudo. Pelo YouTube, por enquanto, ninguém mais. Eu queria voltar àquela tua concepção que você fez uma referência rápida ao, ao pensamento do Voltaire como o universo sendo uma máquina, um relógio. E Descartes, né? isso, e Descartes, né? E voltou. O Voltaire também disse que era uma máquina, um É, relógio, né? Então, essa tua concepção, que eu escrevi aqui uma outra coisa que agora. Ah, sim. É o ano da revista Espírita que você não colocou na primeira citação. Então, essa concepção transitou de ser uma máquina para ser exatamente o que, segundo a quântica? essa é uma boa pergunta. Essa transição, que é uma transição da própria ciência,
de uma concepção mecanicista, né, do universo e dos seres humanos, transitou de algo que era uma cópia da explicação do Isaac Newton para tudo, ou seja, essa concepção mecânica vem também, né, um pouco antes, mas o próprio Descartes na França. Tudo podia ser explicado de maneira racional, mecânica, etc. Evoluiu para uma concepção mais complexa e de interligação entre tudo que está acontecendo. Ou seja, um fenômeno, aí tem a ver com a pergunta anterior, é como se um fenômeno não pudesse ser explicado sem que outros fenômenos estivessem acontecendo. Tá? É uma cadeia, Então, né? é uma cadeia. Então, você também abandona com a concepção do relógio, como se tudo fosse um grande relógio, né, uma grande máquina, uma grande engrenagem, você abandona aquela concepção de tudo fixo, pré-calculado, determinista, né, e que, de uma certa maneira, é muito baseada naquilo que você observa e no mundo material que está à tua volta, você abandona um pouco isso e vai para um mundo que é totalmente diferente do nosso, que é o mundo subatômico, e que não funciona assim. Não funciona com essa previsibilidade, não funciona o mesmo determinismo. Então você muda completamente. Na verdade, você vai de um polo ao outro, né, de visão de mundo, de paradigma. Essa visão da quântica, que é mais complexa no sentido de interligações com várias coisas, né? Que é mais difícil ou mais fácil. É que a gente acha que a palavra complexa é só isso, mas para a ciência, complexa quer dizer também quantidade de conexões que você faz, tá? De variáveis que você tem. É uma visão que se aproxima da espiritualidade como um todo. Tem um livro que, obviamente, os físicos, né, quase todos odeiam, né? Mas que eu acho interessante, que é o Tal da Física, do Fritjof Capra. Independentemente de algumas forçações que ele faz, amarrando concepções budistas com concepções da física de partículas, por exemplo, a proposta tem muito a ver, na minha opinião, num fundo de filosofia, com uma proposta de uma física quântica contemporânea, moderna. Ou seja, é possível conectar fatos. É possível você tentar explicação, né, pelo efeito diferente que as partículas têm de não respeitarem esse determinismo que a gente vê no mundo macroscópico, você tentar explicar coisas que estão acontecendo e não seriam muito explicáveis. Né? Então, por exemplo, como é que eu posso atravessar um muro de energia se eu não tenho energia para aquilo? Né? Por que uma partícula pode ter dois comportamentos completamente diferentes ao mesmo tempo, ser partícula e ser onda? Isso no mundo macro não é assim. Se você olha uma bola de gude, ela é uma bolinha de gude. Ela não é uma onda representando. Você não vê ondas numa bolinha de gude. Você vê uma bolinha de matéria, né, densa. Você pega, joga no chão, a gravidade atua, né, e tal. Cai porque tem uma interação entre a massa da bolinha de gude e a massa do planeta, que é a Terra, e tal. Mas no mundo microscópico, isso não acontece. São possibilidades. Então, por exemplo, quando eu tenho um elétron girando em torno de um átomo, se eu quiser saber a posição que ele está, eu fixo o meu olhar nele, eu interfiro no fenômeno, eu passo a interagir a minha consciência, a minha visão, o meu olhar com o movimento do elétron, e aí, para eu saber em que posição ele está, eu congelo ele naquele espaço-tempo. Então, se eu congelei ele, ele parou. Eu não consigo saber a velocidade dele, daquela partícula. Agora, se eu quiser saber a velocidade com que aquilo está acontecendo, eu não posso fixá-lo, eu não posso saber exatamente a posição, porque quando eu souber a posição, eu perco a velocidade. Olha que interessante. Coisas que são comuns, até para você tomar uma multa de carro, a gente estava falando sobre carro, né, uma hora. Você tem um carro, você sabe a posição que ele está na estrada, né? Eu estou passando pela cidade tal agora com 80 quilômetros por hora. Qualquer coisa no nosso mundo macroscópico, você sabe a posição e a velocidade. Se você for para o mundo microscópico, você não consegue. Ou você bem sabe uma coisa, ou você bem sabe a outra. Né? Ou você bem sabe o momento daquela partícula, ou você sabe, né, como ela está em termos de posição. Então, essa não determinação, essa indeterminabilidade da matéria não é comum para a gente. Então, eu acho que a gente caminhou para um mundo de possibilidades, para fechar, né, que a resposta também é ampla. A gente migrou de um pensamento muito estático,
e até simplista, porque o Descartes, inclusive, levou isso para o corpo humano, né, para os animais. Por mais que ele acreditasse em Deus e até no éter, por exemplo, como uma matéria que permeava tudo, ele chegou a dizer que você podia fazer qualquer experimento, né, ou dar a entender, né, com os animais que eles não têm alma. Eram só tubos e conexões, etc., como se fosse um robozinho, né? E a gente sabe que não é assim. Os animais sentem dor, têm emoções, etc., né? E tem um lado espiritual também. Então, a gente migrou de um polo a outro, completamente. Não só por causa da ciência. Pelo entendimento da natureza, enquanto física, sim, que é a sua pergunta. Mas eu acho que a espiritualidade, de uma certa maneira, mesmo que de forma paralela, né, sendo outra forma de conhecimento, fez a mesma coisa. E o espiritismo ele é muito importante nesse movimento, nesse deslocamento de polaridade, porque, como eu botei aqui em várias citações, o Kardec está se baseando nessa percepção que ele tem, muito sagaz, de que a ciência está mudando. Mesmo ele vivendo um positivismo muito forte na França na época dele, ele percebe que algo muito além disso está acontecendo. Eu botei aqui a citação de que ele fala, né, na qual ele fala, tudo, o tempo é relativo, as coisas são relativas. Então, ele foge desse determinismo, né, desse positivismo marcadamente kantiano da época dele e já prevê algo que vai acontecer lá na frente em poucas décadas, né, dos anos 50, 60 do século XIX até a Revolução Quântica dos anos 20 e 30, ali você tem 60 anos. O que são 60 anos na idade do conhecimento humano na história do universo? Nada. Né? Nós temos 13,5 bilhões de anos no universo, né? Temos 4 bilhões de anos, sei lá, de existência da Terra, 50 anos, meio século não é nada. A distância dele, do Livro dos Espíritos para o Einstein, é para a relatividade, na primeira relatividade do Einstein, 1905, é de menos de 50 anos. Então, é interessante essa antevisão dele, sabe? E foi o que eu tentei trazer em algumas apresentações aqui. Isto. A Paula Eduarda Canhadas, ela diz, só conhecemos quando acessamos. Basicamente é isso. Ela resumiu bem, né, melhor É. do que eu, é isso aí. Se você está em contato com o fato, você conhece. Né? Você não pode saber o que está acontecendo, por exemplo, na sua sala, se você está no quarto. Em tese, você não sabe. Né? É aquela proposta, a gente falou uma vez do gato de Schrödinger, né, da quântica. Como é que eu vou saber se o gato foi da vez passada, está vivo ou não dentro da caixa hermeticamente fechada que eu não vejo? Né? Naquele momento, para mim, ele está nas duas condições. Quando eu levanto a tampa da caixa e vou olhar o gato, eu vou saber se está de um jeito ou de outro. Aí eu determino um ponto, né, no espaço-tempo. Eu determino uma condição. Que é aquela historinha, eu acho que nesse momento também, outro encontro nosso aqui, eu lembrei a questão daquela história do sábio, que tinha um pássaro na mão e o, o seguidor, né, o discípulo, perguntou como é que estava o pássaro dentro da mão dele, né? Ele falou, como você quiser, porque ele podia soltar ou podia matar, apertando o pássaro, né? A É Sônia isso. Lourenço apareceu, a Sônia Lourenço aqui, sabe para quê? Para dizer que são excelentes as explicações, gratidão. Obrigado, Sônia. Pois é, Sônia. Obrigada Está também a sempre Paula, acompanhando a gente. Beijo. a Floripa, lá de Floripa, a Fernanda, e ao Roberto Calil Abraão. É, nós já passamos do tempo um pouco, mas eu não resisto, porque eu gosto muito do Sir James Jeans. Uhum. Nem sou física, não, mas eu gosto muito dele, porque quando ele falou sobre o universo ser um pensamento, vale dizer, uma mind, né? Uma mente, né? Uhum. E aí nós seríamos pequenas mentes, mindeds, né? Isso. Adoro isso dele, adoro, adoro. A gente percebe pelo James Jeans e foi o Heisenberg, né, que eu botei, agora citamos o Schrödinger, quem viu Oppenheimer, o filme também, né, que ele lia até o Bhagavad Gita e tudo, a gente vê que esses físicos que estão ainda até hoje na vanguarda do pensamento científico, eles têm justamente essa concepção
de um outro mundo, de uma realidade não mecânica, como o James Dean coloca, né? Ou seja, saíram completamente de um polo, como você perguntou, e foram para outro. E tem uma visão realmente muito diferente da natureza do mundo que nos cerca. E abrindo para novas possibilidades. Quando um Oppenheimer fala do Bhagavad Gita que iria, né, ou outros que iriam, por exemplo, a doutrina secreta, né, da Blavatsky, por exemplo, eles mandam uma mensagem subliminar de que existe a possibilidade de realmente estarmos pisando no novo mundo, né, numa nova concepção de natureza, que é muito diferente daquela que a gente herdou até o século XIX newtoniano. Isso parece, assim, talvez para o público em geral, pode parecer uma besteira, mas não, é um avanço muito grande para as ciências, porque essa concepção e essa discussão das ciências, ela transcende, ainda mais hoje com a internet, como, né, a professora colocou. Hoje você não consegue, você pode acessar qualquer coisa, você tem várias bases de conhecimento, então marcam opiniões, sabe? São opiniões muito importantes. E eu acho que a gente realmente vive hoje uma mudança de paradigma, talvez até finalizando essa, essa mudança, e a gente tem a sorte de estar vivo. Claro, todo momento, toda época da história da humanidade tem suas coisas boas e ruins, né? A gente acho que tem a sorte de poder estar presenciando essa mudança de paradigma, né? O Chico Xavier falou que até 2057 nós passaríamos por isso mesmo, né? Naquela data que ele colocou. Então, coincidência ou não, estamos realmente, acho que, vivendo isso. Espero que a gente possa ter a opção e a sabedoria de ter, enquanto votantes, né, e os governantes, de os governantes escolherem as melhores opções, né? De conduzir as nações da melhor maneira possível até a segunda metade do século XXI, quando se espera que a gente esteja numa outra condição espiritual e material. Ô, Adílio, eu fico aqui pensando, mas eu gostaria de continuar aqui conversando sobre isso, mas eu entendo que, inclusive, você também tem seu tempo físico, material, pelo relógio. É, Eu sei, é, eu sei, nós não, também, tranquilo. nós todos, mas nós ficaríamos aqui. Mas para encerrarmos este momento, nós estamos diante de uma grande revolução na história do pensamento, da vida, das nossas concepções todas. Em que razão você colocaria a grandeza, em ordem de grandeza, a revolução industrial que foi para a matéria e agora essa revolução desses físicos, aspas, espiritualistas ou espiritualizados, no momento fazendo esta grande revolução? Em que ordem de grandeza você colocaria isso? Uma para a matéria e outra para não matéria? Para o espírito? Eu colocaria assim. Eu acho que a Revolução Industrial ela foi a maneira pública que se materializou na uma maneira social que o pensamento das ciências mecânicas se tornou realidade para a população como um todo. Ou seja, saiu do laboratório, do Newton, dos livros, né, de todos esses pensadores que a gente citou ao longo desses meses todos, tendo o Newton ali, a física mecânica como seu grande paradigma, né, Voltaire, Descartes, todos esses caras, né, o Voltaire tinha no Newton ali uma referência quase, né, ele era ateu e até quase como um deus para ele, né, mal comparando. Então, a Revolução Industrial, para mim, foi a materialidade social desses princípios da física, tá? Que até a Segunda Guerra Mundial, até recentemente com essa revolução da genética, foi a grande ciência, aquela que realmente puxou todo o movimento científico e nos impactou, né? A Guerra Fria, a Guerra Nuclear, até hoje a gente ainda fala disso. E a revolução de hoje, a revolução da informação, né, que leva também a uma revolução quântica, eu acho que ela já está num outro nível muito mais profundo que abrange a consciência, sai só do social, e eu acho que está numa ordem de grandeza, num outro patamar maior, porque sai dessa questão só do mecanicismo, da indústria, da produção, né, de que os corpos e a materialidade podem ser usados de qualquer maneira, e vai para uma outra dimensão, uma dimensão daquilo, de você aceitar aquilo que você não vê, de você desenvolver tecnologias, de você ver o resultado, mesmo que seja imponderável aquilo que faz essa tecnologia funcionar, como a questão do tempo não ser absoluto, que faz o GPS,
um simples aplicativo de carro funcionar, né? Precisa do GPS da relatividade para isso funcionar. Então, eu acho que nós demos, enquanto humanidade, um salto para cima, né? Um salto quântico, literalmente, né? De mudança de nível, né? De mudança de nível, como se fosse uma órbita, né? Como acontece na física quântica, na estrutura atômica, para algo maior e que nos aproxima de novas tecnologias, possibilidade de novas discussões filosóficas e sociais. A gente falou do Bergson. O Bergson é um exemplo disso, na minha opinião, dentro do campo teórico, no campo, né, da informação, não precisa se falar sobre isso, no campo da tecnologia, e isso muda a sociedade. Eu acho que o que nos cabe agora é usar isso a nosso favor. A gente tem que aprender, porque isso foi muito mais rápido do que a revolução anterior. A outra revolução foi vindo num par e passo e tomando conta da sociedade. A primeira, a segunda revolução industrial, a questão da máquina a vapor, né, a partir das descobertas do, né, do vapor, do óxido, dos motores. Agora não, agora foi tudo muito rápido. Se a gente lembrar que no final dos anos 90, muita gente não tinha nem celular, não existia acesso rápido à internet, até a coisa de o quê? 25 anos atrás. Então, o que é 25 anos de novo para a história da humanidade, para a história da evolução das ciências? Nada. Então, eu acho que agora o que a gente tem que aprender é a lidar com responsabilidade com tudo isso que a gente adquiriu de conhecimento e que realmente está no novo nível, né, numa outra ordem de grandeza maior. E que vai poder facilitar a nossa descoberta, não só do mundo material, mas do mundo espiritual também. Tem tudo para facilitar. Só espero que a humanidade tenha sabedoria para usar isso de maneira consciente e favorável, porque é um mundo que se descortina. Hoje a gente já está falando de computadores quânticos, ou seja, você apertou o botão de ligar o computador, automaticamente, na velocidade da luz, que para nós é muito mais rápido que o piscar de olhos, todos os programas já estarão carregados na sua tela. Não precisa esperar o computador ligar, carregar o Windows, carregar não sei o quê. Ou seja, para nós, que funcionamos em baixíssimas velocidades, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros em um segundo, é absurdo, né? Lembrando que a velocidade do pensamento do mundo espiritual não tem limite, vai muito além da velocidade da luz. É um instantâneo, realmente, como a gente falou hoje. Então, a gente tem que se preparar para se deparar com isso tudo. Então, a gente tem que ter uma evolução material, tecnológica, física, de uma nova ciência, e temos que, como Kardec fala, acompanharmos, né, estarmos juntos, todos juntos, numa evolução moral também, que a humanidade possa evoluir, né, eticamente, moralmente, junto com essa evolução, com essa nova ordem de grandeza que a ciência nos traz. Isso, perfeito. Pois é, já acabou aqui o nosso quarto tempo da nossa série, mas, queridos amigos que estiveram conosco em ambos os planos de existência, nós vamos dar continuidade a esses aprofundamentos, a esses estudos com o nosso Adílio Jorge Marques, a quem nós, aqui do ICEB, mais uma vez, agradecemos essa participação muito especial, ensinando coisas dessas áreas, sobretudo porque a formação multifacética do Adílio nos permite fazer uma espécie de amálgama das ideias nos pensamentos que se foram desenvolvendo ao longo dos tempos. Adílio, obrigada. Deus te abençoe. Eu que agradeço, foi muito bom. Espero poder ter colaborado de alguma maneira. Obrigado pelo convite. E você voltará. E, se Deus quiser. Obrigado. Se Deus quiser. Então, se Deus quiser, se Jesus quiser e Ele quer, Maria quiser, nossos amigos espirituais e nossos anjos da guarda. Mestre querido, nós agradecemos a bênção de termos estado juntos aqui em torno da tua lei, da lei de nosso Pai, da tua lei no Evangelho trazida de nosso Pai, pela lei que foi formulada também na grandiosa codificação de Allan Kardec, a todos os nossos mentores, a todos os nossos amigos, nós te agradecemos, Mestre, pelo teu coração e através dele a todos esses nossos amigos e companheiros. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, sob o olhar de nosso Pai. Assim seja.